Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Monstro de Louvort Cove. O velho senhor aguardava pacientemente a chegada do bisneto, que fora até a praça de cinemas comprar ingressos. Parecia indiferente ao tumulto gerado pelas pessoas que lotavam o lugar. A lembrança do filme assistido há poucos minutos deu lugar à imagem da fera de boca aberta e com os dentes cheios de sangue saltando em sua direção. O pensamento foi interrompido pelo abanar dos bilhetes. O gesto do rapaz provocou um sorriso imediato no bisavô. Pronto, aqui estão. Muito obrigado, meu filho. Vô, me diz uma coisa, não é exagerado assistir um mesmo filme 8 vezes? Ele me traz boas lembranças e é a oportunidade de resgatar um pouco do amor que já ocupou este desgastado coração. Então a Rose de Ridley despertou paixão? Ela me fez lembrar certa pessoa. Espere aí, esta pessoa não é a minha bisavó? Você ainda viveu pouco, meu filho. Não há como comandar o coração, escolher o sentimento que temos pelas pessoas. Os muitos anos passados ao lado de sua bisavó foram felizes, mas antes dela, conheci uma garota, numa viagem entre a Inglaterra e a América do Sul. Em 1913, um ano depois do naufrágio do Titanic. Esta história está ficando interessante. Desculpe-me, mas sempre achei o senhor um pouco frio e não imaginaria uma história de paixão do Sr. Leon Connell. Talvez porque esta história não seja mais de terror do que de amor. Sempre senti inveja de quem teve a oportunidade de ouvir histórias sobrenaturais, contadas à luz de velas ou de uma fogueira pelo pai ou pelo avô. Só que a minha não é invencionice, talvez seja melhor que você não a conheça. O rapaz continuou a acreditar que fosse confusão mental do velho. Talvez os filmes assistidos repetidas vezes lhe dificultassem diferenciar o real do imaginário. Está tarde, vô. O shopping vai fechar. E isto já não é mais hora de criança como o senhor estar na rua. Vamos descansar, quem sabe a Kate Winslet aparece no seu sonho. O nome dela era Christina Fischer. Que coincidência! É uma parte do nome da minha garota, Joyce Christina Fischer Baltimore. Talvez não seja uma mera coincidência. Da forma que falou, até senti um arrepio. Talvez seja melhor que você conheça a história. Você lembra do lugar onde seu pai morou, à beira-mar? Sim, nunca entendi por que decidiram mudar. Eu gostava tanto do lugar. Me leve até lá. Mas vô, são muitas horas de viagem, só chegaremos ao amanhecer. É melhor que o sol já tenha nascido até lá. Será mais seguro. Minha mãe vai me matar por isso. O que eu não faço pelo senhor? O Connell estava ansioso e preocupado com a informação do bisneto. Não resistiu ao cansaço. Acordou com o rapaz lhe oferecendo um copo de café e rosquinhas. O velho resmungou alguma coisa em relação ao copo, preferia sua velha caneca. Liam pediu que fossem até a enseada. A areia pedregosa e escura lembrava uma praia, que frequentava quando criança em Louvort Cove. Talvez por isso o pai de Leon Connell houvesse escolhido o lugar para morar. A casa deles, mais simples, ficava no final da praia, à esquerda de quem do mar olha. Bem no meio da praia havia uma casa de tijolos à vista,
bem construída no melhor estilo inglês. Veja, garoto. Esta casa de tijolos à vista era do pai de Cristina. O velho Fischer fez jus ao sobrenome, abriu uma companhia pesqueira e durante um bom tempo levou uma bela vida, até que todos descobrissem o segredo que guardavam. Eu lembro da casa, quando pequeno. O jardim era mais vistoso, não havia muros. A grama era muito bem cuidada. Veja. Agora lá funciona um restaurante. Quer dar uma olhada? Liam assentiu com a cabeça. Apanhou a bengala e caminhou lentamente, apoiando-se no braço do bisneto. Lá havia um balanço. Da rua eu acompanhava o vai-e-vem de Cristina e seus longos cabelos, quase ruivos, soltos ao vento. Me assustava quando a fera rosnava. Então isto era o que o aterrorizava. Um simples cão? Não um simples cão. Acredito que preciso voltar no tempo, contar-lhe o que aconteceu a partir daquele verão de 1913. Mas antes vamos entrar. O jovem bateu à porta. Uma velha senhora atendeu, informando que o restaurante ainda estava fechado. Liam se desculpou e disse que o jovem estava prestando um favor a um velho em seus últimos momentos de vida e que gostaria de satisfazer um desejo de infância, de conhecer a mansão dos Fischer por dentro. Então o senhor conhece a mansão faz muito tempo? Desde 1915, quando a construção foi finalizada. Era vizinho? Questionou a mulher. Desde que chegamos da Inglaterra. Puxa! Tanta gente conhece a casa hoje em dia. Por favor, entrem. Só desculpem pela falta de arrumação. Ontem atendemos até tarde. O ambiente era decorado como no começo do século XX. Os móveis perfeitamente conservados, as pinturas na parede eram da mesma época. Os olhos cansados de O'Connell fixaram-se no porta-retratos que repousava no anteparo sobre a lareira. O jovem repetiu os gestos do bisavô, olhando a fotografia com o queixo caído. Na imagem colorida, uma jovem aparentando idade entre 16 e 17 anos, usando um vestido vermelho com detalhes dourados, sentava-se na praia de cascalho escuro. Parecia pensativa. Os longos cabelos, quase ruivos, lhe cobriam parte do rosto, soprados pelo vento. A pele clara das pernas e braços deixados à mostra pelo vestido evidenciava um frio que dominava o ambiente, mesmo num dia claro de aparente verão. Esta é Cristina Fischer, uma das filhas do homem que construiu a casa. O senhor a conheceu? Perguntou a velha senhora. A senhora deve estar enganada. Este é um retrato de minha namorada, Joyce. Acho que a fotografia foi tirada aqui mesmo. Vejam o cascalho escuro e o mar calmo. Não, meu garoto, a senhora tem razão. Esta é a praia de Lulworth Cove, no sul da Inglaterra. Reconheço o rochedo ao fundo. Espere aí, nessa época já haviam fotografias coloridas? Poucas, mas haviam. A senhora pode fechar a porta por um instante e depois acender a luz? A mulher fez como Liam pediu. Ela já sabia qual seria o resultado. Com a luz artificial a imagem perdeu o colorido, recuperando suas cores quando a luz natural voltou ao ambiente. Esta era a técnica que pouquíssimos conheciam na época, tão comum hoje. Mas a roupa não é um pouco ousada para a época? Insistiu o rapaz. A coragem de Cristina era algo que impressionava a todos, a beleza também.
As mulheres são mais lindas aos 17. Cristina era ainda mais especial. O que a senhora sabe mais sobre os Fischer? Perguntou o jovem. Não muita coisa. Contam que a bela jovem era amaldiçoada, possuía uma cruz a carregar. Melhor não falar mais sobre isso. Dizem que os fantasmas de Cristina, seu pai e dos outros 2 irmãos ainda rondam a casa. Outros dizem que o monstro ainda surge em determinadas épocas do ano e quando ele vem, pessoas começam a desaparecer e somente são encontrados os ossos, frescos e roídos por dentes afiados. Há quem diga que no quarto do filho mais velho de Fischer, em noites de lua nova, escorre sangue pela parede. Pelo jeito gostavam de apavorar as crianças em sua época, vovô. Acredite, meu jovem. Havia algo de estranho nesta família. Vamos, Henry. Obrigado, senhora. Foi muito gentil em nos permitir a entrada. Não há de que. Qual o seu nome mesmo? Leon O'Connell. O'Connell. Foi um O'Connell que arruinou a vida dos Fischer. Como teve coragem de voltar aqui? A história tem várias versões, depende de quem a conta. Pretendo agora contar a minha para o meu bisneto. Tenho certeza que não a convencerei do contrário, já não consegui mudar a opinião de outros na juventude. Mesmo assim, obrigado. O'Connell respirou fundo a brisa que soprava do mar e começou a contar a história que dividira com poucos, até então. O rapaz ouvia tudo atentamente, sem imaginar que sua vida seria impactada pelas revelações de seu bisavô. Leon completará seus 18 anos. Depois da morte da mãe, ele, o pai e 2 irmãos mais novos resolveram tentar a vida na América. Não sabiam, mas a decisão foi acertada, pois no ano seguinte explodiria a Primeira Guerra Mundial, evento que modificou a vida de muitas pessoas da família que lá ficaram. Embarcaram em um navio da Royal Mail Lines. Lee e sua família trocaram parte da passagem por serviços, enquanto a família Fischer, 2 irmãs gêmeas e um rapaz mais velho, viajou como convidada da companhia marítima, tendo em conta a influência de Fischer entre os agentes marítimos da época. O novo negócio de Fischer na América do Sul traria vantagens para a Inglaterra também. Leon ajudava na arrumação das cabines, assim, conheceu a maior parte dos passageiros. Visitou quase todos os lugares do navio, menos 2 pontos. A cabine dos Fischer e um dos boxes do compartimento de cargas. Vários marinheiros diziam que à noite, no compartimento de cargas podia-se ouvir uivos e arranhões nas chapas de aço da estrutura. Havia ordens expressas do capitão de que ninguém se aproximasse do local. A única pessoa que entrava no local era Cristina Fischer. Levava uma cesta e provavelmente alimentava a criatura que lá ficava. Foi numa dessas ocasiões que Leon a viu pela primeira vez. Depois disso, sempre que possível, esperava, escondido atrás de algumas caixas, pela passagem da garota. Embora tenha ensaiado várias vezes, nunca teve coragem de abordá-la durante o período da viagem. Num desses momentos, a garota o percebeu, lhe direcionou o olhar e sorriu. Foi o bastante para confirmar o sentimento dele. Na véspera da atracagem no porto de destino, houve um incidente a bordo. Um dos marinheiros que tomava conta dos compartimentos de carga havia desaparecido. Quase todos desconfiavam de queda ao mar. Tiveram certeza de que não foi o que ocorreu quando encontraram sua roupa estraçalhada e manchada de sangue dentro de um dos botes salva-vidas.
Num outro barco, encontraram ossos roídos. Havia pelos longos no local também. Acreditaram que algum cão subira a bordo, quando o navio ainda estava atracado no porto. Um cão não poderia ter feito todo aquele estrago. Também não havia uma fera embarcada. Era o que se imaginava. Procuraram e nada encontraram. Quando desembarcaram, o jovem O'Connell pensou que nunca mais fosse reencontrar Cristina. Se enganou, se tornaram vizinhos, estudando na mesma escola. A menina falava pouco, se escondia por detrás dos longos e lindos cabelos. Se isolou quando as primeiras mortes aconteceram. Nunca mais cruzou o olhar com O'Connell. Nesta época, Liam auxiliava o padre na igreja da vila. O padre João Bosco era um estudioso de fenômenos sobrenaturais, segundo ele, causados pela presença do diabo na vida da comunidade. Era um exorcista. Rastreando as pistas, chegou a uma conclusão: o demônio aparecerá na figura de um cão. O sinistro havia escolhido a pacata enseada para espalhar o terror. Cada descoberta ele dividia com Liam. Segundo João Bosco, ele tentou estabelecer um vínculo entre os novos moradores do lugar e o monstro. Desconfiou dos O'Connell, mas eles eram católicos fervorosos. Já os Fisher pareciam guardar segredos. O padre escreveu uma carta para a igreja de Lulworth Cove. Recebeu uma resposta. Segundo o relato do vigário octogenário, coisas estranhas aconteciam no lugar há séculos. Suspeitava-se que existisse um lobisomem, pelas características de como fazia suas vítimas. Mas não combinava com os relatos de livros antigos, em que a mistura de homem e lobo surgia nas noites de lua cheia. Todos os crimes aconteciam em noites sem lua. Quem avistou a criatura, a identificou como um cão enorme. Havia suspeitas, porém nunca conseguiram provar nada contra uma família tradicional. Porém, quando decidiram deixar a cidade e se mudar para a América do Sul, as mortes nunca mais aconteceram. Os filhos de Adam Fisher eram amaldiçoados, segundo o padre inglês. O padre João Bosco não tinha mais dúvidas e passou a tramar armadilhas para dar fim aos Fisher e garantir a volta da tranquilidade à enseada. Liam tentava convencê-lo do contrário. O sentimento que nutria pela jovem Cristina o empurrava neste sentido. Não havia maldade no rosto dela. O padre João Bosco explicou para ele sua teoria. A jovem Cristina possui um fardo a carregar, a missão dela é cuidar do cão. Ela não tem opção. Já a outra, a gêmea, ela tem pacto com o sinistro. Um dia vai gerar o monstro que perpetuará a espécie. Liam questionou como uma mulher e um cão poderiam gerar descendentes. Bosco afirmou que o cão não era sempre cão, nem sempre o demônio. Era o irmão mais velho. Se transformava quando chegava a lua nova. A única forma de libertar a todos era cravar no peito do primogênito de Fisher uma bala de prata, depois nos descendentes eventualmente gerados, pois todos carregavam a maldição. Bosco fundiu algumas peças de prata em forma de bala e carregou os cartuchos em sua espingarda. E armou emboscada. Porém, quando iria atirar, foi visto pelo filho de Fisher, que repentinamente transformou-se na fera e agora parecia incontrolável. O cão gigante apanhou o padre e o fez em pedaços. Enquanto era estraçalhado, ele gritava palavras de exorcismo, até que o sangue o sufocou e o calou de vez. O velho Fisher, que também presenciava a cena, começou a correr.
De nada adiantou, com apenas algumas patadas, foi nocauteado e dilacerado pela fera descontrolada. Liam apanhou a arma e fez pontaria. Quando o monstro saltou em sua direção, apertou o gatilho e, por sorte, atingiu o alvo. O cão transformou-se em homem e caiu inerte. Depois daquele dia, a irmã de Cristina desapareceu. Cristina culpou o Liam pela desgraça da família e nunca permitiu que ele explicasse o que havia acontecido. Ela fechou-se na casa o máximo que pode, nunca se relacionou com ninguém, não deixou descendentes, morreu aos 81 anos, em 1987. Dizia o padre de Dvorkov, que a cada 2 gerações os Fischer teriam entre seus descendentes uma nova fera. Cristina não queria dar continuidade à maldição. Porém, sua irmã não tinha o mesmo pensamento e garantiu a descendência dos Fischer. Espere aí. Quer dizer que a minha Joyce pode ser uma descendente dos Fischer? E isto, meu filho. Talvez uma bisneta de Joyce Fischer, irmã de Cristina. Vejamos. Se um novo monstro nasce a cada 2 gerações. Sim, um filho da sua Joyce pode ser um novo cão sangrento. Eu iria contar no jantar de hoje à noite. Eu e Joyce, e vamos ter um filho. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.